pode erguer suas mãos o mais alto que você puder. Vá, Salvador, ó Salvador, no carmesim, e a vida toda para sempre, sua para sempre. Que os meus pés somente vão. Deixa Jesus guiar os seus passos, onde os santos. Salvador, no Deus. Minha vida toma para ser Senhor, para sempre sim. Seja o meu tempo já, seja consagrado em teu labor, que os meus lábios, Jeová, falem só do teu, rasga a Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toda para todos. Será que por 10 segundos você pode erguer suas mãos o mais alto que você puder e glorificá-lo, adorá-lo nessa noite? Hoje é dia de celebração ao Senhor. Nós não viemos buscar, não, nós viemos entregar a nossa melhor adoração a Deus nessa noite, pelos 99 anos que Deus tem mantido a sua igreja de pé. A igreja de Jesus tem dono, meu irmão. E dono é o Jesus a quem nós estamos adorando aqui nessa noite. Enquanto se abre a sua Bíblia, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer o digno pastor Vanderlei, que é meu pastor também. Nós somos todos filhos da mãe. Nós somos filhos aqui da nossa primeira Assembleia de Deus em Niterói também. A catedral vai fazer 1 ano agora, daqui a 2 meses, e a gente se considera congregação daqui, pastor. Pode ser assim, pastor? Não tem problema nenhum, né? Então traga um abraço do pastor Samuel. Eu estava com ele agora. A gente está tendo congresso de homens lá na catedral. A semana toda teve culto, todo dia na igreja. E eu dei um brado lá no congresso de homens primeiro, e depois eu falei, agora eu vou cultuar lá na igreja mãe. Tá bom, pastor? Eu tô exatamente. Então por isso que eu cheguei um pouquinho. Pastor Vanderlei, um grande abraço. É verdade. O pastor Celso Brasil também estava lá e falou, olha, domingo de manhã eu vou estar lá com a pastora Sara. Então, já estou deixando aqui uma informação antecipada também do nosso querido pastor Celso Brasil, pastor Carlos Edson, todos os amigos Begerson, todos os queridos, os irmãos aqui da igreja. Que alegria estar com os irmãos aqui também. Um abraço da nossa igreja lá, da nossa igreja recém-nascida, catedral também. Graças a Deus. A partir do versículo 1, capítulo 3, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto.
Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, te damos graças pela leitura da tua palavra. Ela é a verdade, ela é a luz para os nossos caminhos, dela não abrimos mão. Portanto, fale aos nossos corações, mais uma vez, por graça e misericórdia, no nome de Jesus. Eu passei algumas semanas perguntando para Deus o que falar aqui no dia de hoje, num culto tão festivo, tão bonito, como dos 99 anos da primeira Assembleia de Deus em Niterói, uma igreja histórica. Eu tenho um respeito muito grande pela história, talvez por formação, essa é a minha área de formação, história, eu amo história, a história da igreja, a história do Brasil, a história do mundo. Sou apaixonado pela história desde criança da Assembleia de Deus. Eu perguntava para Deus o que falar. Aí eu perguntei o tema é algo em torno sobre igreja viva, não é isso? Igreja viva, certo? Eu perguntando um pouquinho para Deus, e Deus foi palestrando algumas coisas no meu coração, e ainda hoje, Deus ainda falava alguma coisa. Eu prometo ser breve, mas eu quero falar justamente sobre isso. Aliás, lá na igreja, na catedral, esse mês de abril, nós estamos tratando uma série de mensagens sobre ser igreja. O que é ser igreja? A gente está mais acostumado a ir à igreja, mas a gente precisa entender um pouco da diferença do que é ir à igreja, do que é ser igreja. E a gente está tratando um pouquinho sobre isso, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, nessa noite, usando como exemplo, como pano de fundo, a igreja de Sardes, a carta à igreja de Sardes. Gente, Sardes era uma cidade muito rica, da Ásia, uma cidade imponente, histórica também, e de uma glória no seu passado muito grande. Assim como a cidade de Sardes era uma cidade gloriosa no passado, a igreja também tinha essa fama de uma igreja poderosa, de uma igreja avivada, de uma igreja abençoada. Logo no início da carta que a gente leu aqui, a gente percebe Jesus falando sobre ela, dizendo que a igreja de Sardes era uma igreja que tinha fama de que estava viva, mas na verdade ela estava morta. Ela carregava a fama dos tempos áureos, dos tempos de glória, de uma igreja imponente, de uma igreja abençoada, mas era uma igreja que naquele momento estava espiritualmente morta. Só que o Deus a quem a gente serve conhece a realidade da igreja. O Deus a quem a gente serve conhece a realidade da nossa vida. Eu posso estar aqui de paletó e gravata, cheiroso, bem arrumado, mas o Deus a quem nós servimos sabe a minha realidade, conhece a minha vida, conhece a minha história. E dos olhos de Deus ninguém se esconde. Então esse é o contexto aqui inicial da igreja de Sardes. Era uma igreja rica, imponente, gloriosa no seu passado. Sardes tem essa fama de uma igreja que era viva, mas está morta. Eu gostei de um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele disse que, acerca da igreja de Sardes, que era uma igreja que não há registro de que, assim como outras igrejas da Ásia, uma das 7 igrejas da Ásia, não era uma igreja que enfrentava, por exemplo, oposição externa. Não era uma igreja que enfrentava perseguição externa. Pelo menos não tem registro aqui do que diz respeito à igreja de Sardes. Sardes também, pastor Hernandes Dias Lopes diz que não era uma igreja que enfrentava influências de falsas doutrinas, de falsos mestres. Não há registro aqui, nesses 6 versículos, de influências de nicolaítas, ou de qualquer outros falsos mestres que tentavam minar a doutrina da igreja, aquilo que a igreja aprendeu como base sólida e espiritual. Não! Qual era o problema da igreja de Sardes? Frieza
espiritual. Esse era o problema da igreja de Sardes. Era uma igreja que viveu tempos áureos, mas que naquele momento em que Jesus escreve, aqui manda João escrever, a igreja de Sardes fala de uma igreja que está vivendo de uma fama, mas que está fria espiritualmente. Eu já louvo ao Senhor Jesus, porque quando eu entrei por essas portas, ainda aqui no meio do culto, eu senti a presença de Deus aqui nesse lugar. Há lugares por aí que a gente entra, que a gente duvida se Jesus realmente está na casa ou não. Mas graças a Deus que na primeira Assembleia de Deus em Niterói, Jesus ainda visita a sua igreja, visita o seu povo. Eu senti a presença dele aqui. Glória a Deus por isso. Esse era o contexto. Qual era o problema da igreja de Sardes? Uma igreja que estava morta espiritualmente. Gente, há um perigo muito grande de morrer espiritualmente. Há um perigo muito grande. Nós temos uma tendência de que, nos tempos de bonanças, a vida do cristão é assim. A gente passa pela prova, depois passa, Deus dá uma grande vitória para a gente dá culto em ações de graças. Depois a prova chega de novo, bate a nossa porta. E a gente fica igual Paulo está dizendo, né? Na segunda carta aos Coríntios, ele diz: olha, eu estava lá no céu, no terceiro céu, vendo coisas maravilhosas, coisas inefáveis, coisas indizíveis, coisas que não dá nem para contar aqui de tão maravilhosas que eram na presença de Deus. Mas aqui na terra, um mensageiro de Satanás, usado pelo cão, estava me esbofeteando. É assim que a gente vive aqui na terra. Tem hora que a gente está no céu, tem hora que a gente está sofrendo, cuspindo na carne, atrapalhando a gente, e Jesus está dizendo para a gente: olha, a minha graça te basta, fique tranquilo que a minha graça te basta. Mas há um perigo muito grande, no tempo da bonança, da glória, da gente achar que está tudo bem, e a gente confiar na nossa capacidade. E é nesse momento que a gente vai deixando a oração de lado. É nesse momento que a gente vai deixando a leitura da palavra de Deus de lado. É nesse momento que não se fala mais em jejum, não se fala mais em buscar na oração da irmã fulana, na oração da irmã. Eu sempre cito porque mamãe é mulher de oração, pastor Vanderlei. Eu tenho 33 anos de vida, eu sou um jovem pastor. Eu já agradeço por vocês estarem me ouvindo aqui, num culto histórico de 99 anos, um jovem pastor, que tem 1/3 da idade da igreja. Mas mamãe dirige círculo de oração há quase 40 anos, já tem mais tempo do que eu de vida, então eu acostumei com isso. Na segunda ia na oração da irmã Maria, na terceira tinha oração da irmã Nadir, na quarta oração. Quem viveu isso aqui? Quem gosta de círculo de oração aqui? Mas a gente tem uma tendência de buscar quando o negócio está apertado, o calo está apertado, a gente busca o Senhor. A gente pede para as irmãs orarem pelas as amigas de Deus. Quem é que conhece aqui aquelas amigas de Deus assim? Aquelas que a oração sobe rápido. Tem alguém que conhece aqui, gente? Só eu que conheço. Já tem, sabe, você tem aquele contato no WhatsApp daquela amiga de Deus, que nem o WhatsApp tem direito. Mas você dá uma ligadinha, bate na porta dela. Você fala: olha, só Jesus. O negócio está apertado, me ajuda nessa guerra também. Aí a amiga de Deus fala: fica tranquilo que a gente vai reunir as 3, 4 irmãs de oração e nós vamos jejuar pela sua vida. Você tem essas irmãs ainda? Com quem você pode contar? Aleluia! Graças a Deus por isso. Isso é Assembleia de Deus, gente. Isso é Assembleia de Deus. Só que há um perigo, porque quando Deus dá a vitória para a gente, quando Deus abençoa, manda a resposta, aí a gente vai deixando a oração de lado. A gente vai deixando isso aqui de lado, aí a gente entra em declínio espiritual, entra na frieza espiritual. Por que a gente está falando sobre isso aqui? Deus está trazendo um alerta para a gente aqui. O tempo não pode apagar a chama do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A igreja está fazendo 99 anos, no ano que vem vai fazer 100 anos querendo Deus. Se Deus não arrebatar a sua igreja, daqui a pouco 120, 130, 150 anos, mas a chama do Espírito Santo de Deus não pode se apagar. É como aquele corinho que a gente cantava no círculo de oração: não vai se apagar, não vai o fogo. Você lembra desse hino? Você lembra? Não vamos cantar que não vai dar tempo, tá bom? Falou de círculo de oração, me empolgo, que eu gosto de círculo de oração. Me empolga. Deus está trazendo um alerta para a gente aqui nessa noite. Nós vivemos esse tempo de inteligência artificial. Tempo que você dá um Google, tudo aparece para você. Um tempo de notícia rápida, de informação acelerada. Esse é o tempo que a gente vive, onde a máquina está cada vez mais substituindo o ser humano. Pessoas estão ficando desempregadas. Pessoas agora podem trabalhar de dentro de casa. Pessoas agora dá um Google aqui, você consegue pesquisar rapidamente. Esse é o tempo que a gente vive. Mas se tem algo que não vai mudar nunca, vai ser a presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja.
O telão pode entrar, o ar-condicionado pode ser bom, o banco pode ser melhor de se assentar, o microfone pode ser gostoso de falar, mas a chama do Espírito Santo de Deus ainda é a mesma. Aleluia. Então daí, esse é o cenário da igreja de Sardes. Jesus está logo diagnóstico, dizendo que Sardes vivia de fama, uma igreja de agenda cheia, se a gente fosse usar a expressão do dia de hoje. Estrutura fantástica. O papai sempre fala, não, que no meu tempo não tinha negócio de microfone sem fio, o tempo era, sabe? Hoje, as estruturas são muito boas, mas Jesus está chamando a atenção aqui para a gente sobre isso, sobre vigilância. Nós precisamos ser vigilantes. Daí, eu não vou nem destrinchar muito aqui, porque a hora passa muito rápido. Eu separei aqui algumas características, pelo menos 7 características, de uma igreja viva. 7 características de uma igreja viva. Eu vou correr aqui para ser rápido, tá bom? Não quero cansar você. Qual é a primeira característica de uma igreja viva? Não quero esgotar o assunto aqui, mas a primeira característica que eu separei de uma igreja viva é que uma igreja que é viva é uma igreja cristocêntrica. Uma igreja viva é uma igreja que Jesus está no centro dela. O que a gente vive hoje é o contrário disso. Nós vivemos igrejas que são antropocêntricas. O homem está no centro de tudo. As programações são discutidas em torno da experiência que uma pessoa pode ter quando chegar na igreja. Eu vou fazer programação aqui para encher a igreja, programação para... Tudo é feito em prol do homem, mas uma igreja viva é uma igreja cristocêntrica, que tudo é feito não por causa de mim, não por causa de você, mas tudo é feito por causa dele. Uma igreja viva é uma igreja que ainda se escora e se ancora na cruz de Cristo, que para uns é loucura, como disse Paulo, mas para nós que servimos a Deus, ela é poder de Deus, que mantém a minha vida e a sua vida de pé. Uma igreja viva, a primeira característica, é uma igreja cristocêntrica, em que Jesus é o centro da igreja. Jesus continua sendo o centro da igreja. Nós nos reunimos aqui nos 99 anos para adorar Jesus, para celebrar Jesus, para glorificar Jesus. Paulo disse aos Colossenses no capítulo 1, versículo 18, aqui na minha versão NVT, nova versão transformadora. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, olha o que Paulo diz: ele é o primeiro em tudo. Jesus tem sido o primeiro na sua vida. Eu tenho certeza que para comemorar e celebrar 99 anos, Jesus tem sido o centro desta igreja aqui. Homens passam, gerações passam, mas o Deus a quem nós servimos permanece o mesmo. Primeira característica de uma igreja viva, é uma igreja cristocêntrica, que tudo o que faz apontando para Cristo, faz por causa de Cristo, faz com sinceridade da alma, com as motivações corretas do coração. Segunda característica de uma igreja viva não é só uma igreja cristocêntrica, mas é uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja viva é uma igreja em que o Espírito Santo opera como operava na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. É uma igreja onde o Espírito Santo ainda tem liberdade para atuar. Eu gostei quando o pastor Carlos Edson falou aqui: olha, nós vamos ouvir a profecia, a palavra de Deus, por causa da presença do Espírito Santo de Deus, que trabalha, que fala, que usa bocas, usa louvores para falar com a gente também. Característica de uma igreja viva, é uma igreja que ainda é movida pelo Espírito Santo de Deus. É uma igreja como na igreja primitiva, onde quando o Espírito de Deus quer separar alguém para o santo ministério, Deus ainda usa, diz: separai-me agora Paulo e a Barnabé para a grande obra que eu tenho preparado para eles. É uma igreja que é movida pelo Espírito Santo de Deus, é Deus quem conduz. A gente planeja, tem que planejar sim. A gente organiza, é uma instituição.
A igreja vai crescendo, tem que institucionalizar. A institucionalização é boa também. Protege a igreja também. Mas é bom quando uma igreja não é só institucional, mas ela é movida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. É a segunda característica. Terceira característica de uma igreja viva. É uma igreja fundamentada na palavra. É uma terceira característica na palavra. É uma igreja que ensina e que vive a Bíblia com fidelidade, que não abre mão da palavra de Deus por nada, não abre mão da palavra de Deus por conceito filosófico algum, porque nós continuamos crendo que a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Há quem diga na pós-modernidade que a Bíblia precisa ser alterada, precisa ser mudada, porque algumas expressões estão arcaicas, jurássicas, mas nós não. Nós continuamos acreditando que até aqui, 99 anos depois, e será ela que vai nos levar para morar no céu com Jesus. Há um movimento aí chamado teologia liberal, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém. Olha como é que o diabo trabalha, gente. Que a Bíblia não é, a Bíblia só contém algumas coisas aqui dentro. Tem uma palavra de Deus, tem alguma coisa, mas nem tudo é. É o que a teologia liberal prega. Tem outro movimento chamado neo-ortodoxia, que diz que a Bíblia não é, e não diz que a Bíblia contém, diz que a Bíblia se torna, não. À medida que as pessoas vão tendo experiências, aí ela vai se tornando. Não, nós não. Nós somos tradicionais ortodoxos. Nós não acreditamos que ela contém, nós não acreditamos que ela se torna. Nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. Então, meu irmão, característica de uma igreja viva é uma igreja que é fundamentada, viva a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, coma, se alimente da palavra de Deus. É o que Paulo disse a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo, a partir do verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Quer perceber se alguma coisa está de desordem na sua vida? Por aí, mas a palavra de Deus ainda tem poder de esquadrinhar a nossa alma, os nossos pensamentos e começar a alinhar da forma, da luz, da direção. Quantos querem ser direcionados pelo Senhor Jesus? Aleluia! Uma igreja viva é uma igreja fundamentada na palavra. Ainda no versículo 17, olha o que Paulo diz, na mesma carta de Paulo a Timóteo. Deus a usa o que? A Bíblia, a palavra de Deus, para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Glória a Deus. Gente, tem muita coisa para fazer ainda. A gente ouviu um relato histórico maravilhoso aqui, uma carta histórica maravilhosa acerca daquilo que Deus já fez, mas tem muita coisa ainda para Deus fazer, e Deus está nos fundamentando na palavra, nos preparando e nos capacitando para essa boa obra. Quarta característica, de 7, vai ser rápido. Uma igreja viva é uma igreja comunitária e relacional. Escute bem, uma outra característica de uma igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja comunitária, no sentido de comunidade, de se reunir. Que é tão pregando por aí que a gente pode cultuar o Senhor abrindo o YouTube dentro de casa, escolhendo como se fosse no mercado da fé, numa prateleira, a melhor pregação que nos convém, o melhor louvor que nos convém, e que a gente não tem mais necessidade de sentar aqui na igreja para reunir. Mas uma igreja viva é uma igreja comunitária, é uma igreja que entende a importância de vir para a igreja cultuar também, vir como igreja, né? Porque a igreja somos nós, isso aqui é o templo, cultuar o Senhor Jesus. Uma característica de uma igreja viva é uma igreja comunitária, adoração comunitária, adoração relacional. Relacionamento
é uma característica de uma igreja viva. Implica entender aqui o que é ser igreja. E não ir à igreja apenas, ir ao templo, como a gente tem o costume de dizer. É ser igreja no sentido comunitário, relacional. Há bênçãos de Deus que são liberadas daqui, da casa do Senhor Jesus. Você lembra lá do Salmo 128, no final, o Salmo da família? O que diz? O Senhor te abençoará desde onde? Alguém lembra? Desde Sião. Lá no Monte Sião ficava o que, gente? Lá no Monte Sião? O templo, a igreja. O Senhor te abençoará. O povo ia 3 vezes por ano peregrinar. Iam até Jerusalém, iam até o Monte Sião adorar o Deus no templo. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para ser. Há bênçãos que são liberadas somente aqui da reunião. Eu não estou falando do templo não, gente. Eu estou falando da bênção em comunidade, do ajuntamento espiritual. Há bênçãos que são liberadas quando nós nos reunimos em comunidade, irmãos. É aqui quando você se reúne em comunidade, você chega fraquinho, com as lutas da vida, com os problemas da vida, aí Deus vai liberando palavras de ânimo sobre a sua vida, vai liberando bênçãos espirituais sobre a sua vida, e você vai se enchendo da presença de Deus, se enchendo do gozo de Deus. Não abra mão de cultuar em comunidade jamais. Não abra mão jamais. Por isso que eu gosto de ouvir o louvor. Uma das coisas mais bonitas que tem, para mim são 2 na igreja. Eu vi a igreja louvando. Graças a Deus a gente viu isso aqui. E vi a igreja orando. Barulho de igreja cantando. Lá na igreja, pastor, na catedral, pastor Vanderlei. A gente vai ajustando o grupo de louvor. Senão vira uma apresentação. Todo mundo só canta. E a gente não ouve a igreja. E a gente não ouve a igreja. Mas o culto não, o culto é em comunidade. O culto não é de um grupo específico. A gente não vê no Novo Testamento o grupo de louvor cantando. Não vê uma pessoa só cantando. A gente vê o quê? Uma pessoa só cantando. A gente vê o quê? O culto é em comunidade. O culto é todos louvando ao Senhor Jesus também. Não abra mão de cultuar o Senhor aqui nesse santuário. É aqui que Deus enche a nossa vida. É aqui que Deus fortalece a nossa fé para caminhar. Mais algumas lutas virão, mas Jesus está aqui fortalecendo a nossa fé. Uma igreja viva é uma igreja comunitária. Não abre mão, jamais, da comunidade. E não abre mão do relacionamento. Relacionamento aqui é uma igreja viva, é uma igreja que valoriza o relacionamento, é uma igreja que valoriza o amor entre os irmãos, que valoriza o cuidado entre os irmãos, a comunhão, a unidade entre os irmãos. Uma característica de uma igreja viva, uma igreja relacional. Aleluia! É o que está registrado aqui na primeira igreja. A primeira experiência comunitária aparece aqui em Atos 2, na igreja primitiva. Esse ajuntamento, o que diz Atos 2? Olha, pode partir do versículo 42. Diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Lá no versículo 46 diz, olha, adoravam juntos no templo. Está vendo isso aqui? Experiência comunitária, relacional. Adoravam juntos no templo. Diariamente, todos os dias. Aí ele acrescenta, Lucas, escrevendo Atos, reuniam-se também nos lares. Está escrito aqui. Gente, está chegando o tempo. Daqui a 7 anos, o cristianismo vai completar 2000 anos de existência. Partindo do pressuposto, partindo do princípio, que a igreja é inaugurada em 33, quando Jesus morre, ressuscita. Em 2033, a igreja vai fazer 2.000 anos, o cristianismo vai fazer 2.000 anos. Deus tem trazido um despertamento para a igreja brasileira e mundial de modo geral, de uma grande colheita que está por vir. Há uma grande colheita. Quem tem mania de estreitar mais a porta do céu do que ela já é estreita, de achar que só vai entrar no céu aquela minoria. Ai, Jesus, é tão difícil, vai só, meu Deus, meia dúziazinha vai entrar no céu. Gente, Apocalipse diz que e se viu uma multidão diante do Cordeiro que não se podia contar.
Nós cantamos no hino da harpa dizendo: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Eu não sei você, mas eu creio que há uma grande multidão sendo preparada para subir para o céu. Dizer que vai entrar pouquinha gente no céu, pastor Carlos, é dizer que a cruz falhou. Jesus morreu só para levar o povinho, a meia dúziazinha de gente. Você sabe quantos habitantes tem aqui em Niterói, gente? Niterói é o nosso campo missionário mais próximo aqui. Você sabe quantos habitantes tem aqui em Niterói? 513 mil habitantes, 500 mil de habitantes tem a cidade de Niterói. Você sabe quantos, segundo o IBGE, você sabe quantos se declaram evangélicos? Eu não estou falando cristãos. Cristãos aí abrange nossos irmãos católicos. Eu estou falando evangélicos, que professam a fé em Cristo Jesus no Evangelho. Os evangélicos, 20% da população. Significa dizer que desses 500 mil habitantes, 100 mil se dizem cristãos evangélicos, protestantes. 1/5 da população, gente, se diz evangélica. Já pensou se cada crente daqui de Niterói se preocupasse em se relacionar com umas 4 pessoas que não servem a Jesus? Olha, em quanto tempo Niterói toda serviria ao Senhor Jesus? Já parou para pensar nisso, gente? No nosso papel, gente, como igreja, eu acabei até adiantando aqui. Nos últimos dias, Jesus está preparando uma grande colheita, e nós precisamos estar preparados para isso. Você acredita nessa grande colheita? Nos últimos dias não haverá espaço para sentar aqui na primeira Assembleia de Deus em Niterói, porque Jesus está preparando uma grande colheita para esses últimos tempos. A igreja vai ser a última porta de salvação disponível ainda nessa terra, até que Jesus nos arrebate. Aleluia. Eu não sei você, mas eu creio que aqui em Niterói Jesus vai salvar pelo menos 250 mil habitantes. Mais um. Ele não vai perder para o diabo não, pastor Vanderlei. Pela meia metade, mais um. A maioria vai subir. Você concorda comigo, sim ou não? Você concorda comigo, sim ou não? Se você não concordar, depois você procura o pastor Vanderlei, o pastor Carlos Edson. Mas é isso que nós temos pregado. Aí ele fala: olha, não se reuniam só no templo, se reuniam também nas casas, nos lares. Gente, está chegando um tempo que a gente não vai precisar ficar pregando por aí, insistindo para as pessoas. Não. Está chegando um tempo que aí fora as pessoas vão se converter com o nosso testemunho pessoal. O nosso testemunho pessoal pode ser bom ou ruim, pastor Carlos. Se o nosso testemunho for bom, há uma grande probabilidade de alguém se converter através do nosso testemunho. Mas se a gente for um crente que dá mau testemunho, aí o negócio fica ruim para a gente. Mas há um tempo, aliás, a igreja mundial, pastores do mundo inteiro estão se reunindo e traçaram alguns alvos para esses 7 anos, onde daqui a 7 anos a igreja completa do cristianismo 12.000 anos. Um dos alvos é que todos, no mundo inteiro, todas as pessoas recebam pelo menos uma oração. Você sabe que tem pessoas no mundo inteiro ainda que nem uma oração recebeu ainda. Há um esforço que, ainda que por live, pelo WhatsApp, que todos os moradores do mundo inteiro recebam pelo menos uma oração. É o primeiro alvo. Segundo alvo, que todos pelo menos tenham a Bíblia no seu idioma. Gente, isso está bem longe de acontecer. Tem povos ainda não alcançados que sequer tem João 3,16 traduzido para o seu idioma. É um dos alvos da igreja para esses últimos 7 anos. O outro alvo também é que uma pessoa no mundo não tenha que caminhar mais de 1 quilômetro para encontrar uma congregação, uma comunidade para congregar. E o quarto alvo desses grandes líderes que estão se reunindo é para que nós voltemos a abrir as portas das nossas casas
para recebermos as pessoas que precisam ouvir de Jesus também. Você sabia que há pessoas que você convida hoje para ir para a igreja, que tem pavor, fala o nome de igreja, que ela nem bota o pé aqui. Mas se convidar para ir lá na sua casa para tomar um café, aí ele vai. Aquele amigo do trabalho, eu estou ali lá em casa, leva a família, vamos tomar um café lá em casa. Eu ali com o café lá, aí começa a dizer, olha, gente, você precisa ver o que Jesus fez na minha vida. Você precisa ver o que Jesus fez na minha vida. Meu casamento estava quase destruído. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha esposa, mudou a minha família. Olha o que Jesus fez, nós somos felizes, porque servimos a Jesus. Está chegando esse tempo, onde a porta da minha casa vai precisar ser aberta também, para começar a receber aquele amigo, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, que precisa. Gente, as pessoas estão sedentas de Jesus. Eu parei para falar sobre isso, porque você lembra do que Paulo escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 16, diz, olha, que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem, olha, o ajuntamento comunitário, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, uma profecia, aquele fala em línguas, e outro faz a interpretação. Gente, na igreja não dá. Já pensou, pastor? Pastor Vanderlei desse microfone para cada um fazer um salmo, cantar um corinho. Não dá. Aí o culto vira vigília. Não tem como, mas dentro da nossa casa. Não dá para reunir lá no trabalho também, pastor? Não dá? Um vem com corinho, outro vem com salmo. Vem. Está chegando esse tempo, irmãos. Está chegando esse tempo. Uma igreja viva é uma igreja comprometida com a missão. É uma igreja que evangeliza, que discipula, se envolve ativamente na expansão do reino de Deus. E eu já falei sobre isso aqui quando eu falei dos dados de Niterói. Uma igreja viva, e sexto lugar, é uma igreja relevante na sociedade em que vive. Gente, o bairro onde a igreja está é o nosso principal campo missionário. A África é importante demais. Precisa mandar recurso missionário lá para fora? Precisa. Mas o nosso principal campo missionário é o bairro onde a gente está. Uma igreja viva, uma igreja relevante que faz barulho na sociedade, faz a diferença onde está inserida no trabalho social. É uma igreja sal da terra e luz do mundo. Uma igreja relevante na sociedade. Eu termino dizendo, para encerrar de fato agora, que uma igreja viva não é só uma igreja cristocêntrica, não é só uma igreja movida pelo Espírito Santo, não é só uma igreja fundamentada na palavra, não é só uma igreja comunitária e relacional, não é só uma igreja comprometida com a missão que Deus nos deu, não é só uma igreja relevante na sociedade, mas é uma igreja que ainda mesmo em tempos pós-modernos, de inteligência artificial, de tecnologia avançada, mas ainda uma igreja marcada pela oração e pela adoração. Gente, a fórmula não muda. Os tempos podem passar, mas ainda há poder na oração. A oração ainda tem efeito. Essa fórmula não adianta, não vai mudar não. Uma igreja viva é uma igreja que é marcada pela oração. Gostava de ver os crentes antigos. Você olhava para o joelho desses crentes, tinha marca de joelhos dobrados. Uma igreja viva é uma igreja que não deixa morrer a oração. Paulo escreve aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Também escreve aos Efésios. Você lembra lá no capítulo 6, quando ele fala das armaduras espirituais, ele termina dizendo o seguinte: olha, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem todo tempo. Que a oração seja uma constante na nossa vida, que a oração seja algo permanente na nossa vida. A igreja precisa ainda ser conhecida como uma igreja que ora,
Na igreja que ora, alguma coisa no mundo espiritual se movimenta, alguma coisa ainda acontece. Eu não sei você, mas eu acredito no poder da oração. Eu continuo crendo no poder da oração. A oração ainda derruba muralhas, a oração ainda cura pessoas, a oração ainda transforma vidas, a oração ainda muda cenário, a oração ainda tem poder transformador. Você acredita no poder da oração? Se ainda é um crente que 99 anos depois continua crendo no poder da oração, aleluia. A Assembleia de Deus é conhecida como a igreja que ora. Não abra mão da oração, não abra mão da presença de Deus, não abra mão do relacionamento com Deus, não abra mão da oração. E eu gostaria de terminar orando com você. Eu não vou orar por você, nós vamos orar juntos aqui. Eu não sei se a igreja pode ficar de pé, pastor, pode? Se você puder, se coloque de pé. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Diga, vou levar meus problemas, entregar meus problemas. Diga, abençoar minha família. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Lá em cima, eu creio no poder. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, e a trombeta vai tocar, Deus vai mover. E até, se você acredita, levanta suas mãos e diga: vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu, pois eu creio no poder. Só a igreja dizendo: vou levar. Você pode adorar? Da oração. Já que você disse que crê no poder da oração, eu quero terminar essa mensagem de hoje aqui fazendo um desafio para nós aqui. Primeiro, Deus trabalha em nós, Ele trata em nós, para depois trabalhar através de nós. Nós temos uma missão. Por que nós temos uma missão? Porque nós somos uma igreja viva. Nós somos uma igreja viva. Deus nos deu uma missão. Gente, a igreja é a ação de Deus aqui nessa terra. A primeira Assembleia de Deus em Niterói é a ação de Deus aqui em Niterói. É a ação de Deus aqui na terra. E Deus vai começar a nos usar. Aliás, continuar nos usando. Por isso eu gostaria que você erguesse as suas mãos agora. Nós vamos pedir para que Deus nos ajude na nossa missão, para que continuemos vivos, fortes. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus aqui,
Mas se com os olhos espirituais você pudesse ver o rio do Espírito de Deus que está passando aqui nesta hora. Os rios de Deus têm poder para transformar tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está parado na sua vida, em vida. Eu quero continuar profetizando vida sobre a sua vida. Que haja vida sobre a sua vida, que haja vida sobre o seu ministério, que haja vida sobre o seu casamento, que haja vida sobre a sua família. Nós vamos orar agora, com as mãos erguidas. Se você puder, pode clamar ao Senhor Jesus. Eu sei que você não precisa de mim para clamar, não. Você já está orando aí no seu lugar. Uma das coisas mais lindas que existe é o clamor da igreja. Isso, começa a pedir vida. Senhor, nos ajuda. Oh Jesus, nós clamamos como igreja nessa noite. Nós clamamos como comunidade reunida aqui nesse lugar, como igreja relacional, como igreja que reconhece o Senhor como o centro dela. Tu és o centro de tudo. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro desta casa. Tu és o centro desta igreja. E nós como igreja reunida aqui nesta noite, profetizamos que Tu és o centro de Niterói também. Niterói não vai ser entregue a outras entidades. A Niterói está sendo entregue nas mãos do Deus poderoso a quem nós servimos. Senhor, nos ajuda na nossa missão. Nos ajuda na nossa missão. Não permita que a igreja do Senhor fale em cumprir a nossa missão. Jesus, nós reconhecemos o Teu senhorio sobre a nossa vida. Nos ajuda nas nossas limitações, nos ajuda nas nossas fraquezas. Jesus, nos ajuda, nos reveste, nos capacita. Oh, há uma graça capacitadora de Deus aqui nessa noite nos envolvendo, uma graça capacitadora. Eu quero profetizar que aquilo que você não conseguia fazer no ministério, aquilo que você não conseguia fazer na igreja, na obra do Senhor, pastor, eu estou parado, pastor, precisa ajudar mais o meu pastor Vanderlei. Eu profetizo sobre a tua vida que aquilo que está parado vai começar a se movimentar. Jesus vai trazer vida no poder do nome de Jesus. E se você acredita nisso, erga suas mãos para o alto e dá um brado de glória a Deus. Aleluia, aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, amém? O Senhor é tremendo. Inventaram algo. Pode sentar, irmãos. Inventaram algo interessante, não faz muito tempo demais. A pessoa que não quer sair para comer, não quer sair para ir no mercado, ela pega o celular, né? E chama pelo iFood, não é isso? Aí ela não precisa ir no restaurante, ela não precisa ir no supermercado se ela não quiser. É muito bem feito. Eu estava ouvindo aqui falando, iFood é uma coisa, agora tentaram inventar, mas não funciona. O iJesus. O iJesus, você fica em casa, aciona o seu celular ou o seu tablet, e assiste tudo. Você está assistindo aí, você está assistindo em consideração a você. Mas em nome de Jesus, procura uma igreja e venha congregar, venha orar junto com os irmãos. Porque iJesus não funciona, iFood funciona. Estou fazendo propaganda aqui do iFood, vou parar. Mas iJesus não funciona. iJesus é dentro da igreja. Ai, Jesus me ajuda. Ai, Jesus me socorre. Ai, Jesus socorre a minha família. Aleluia. Ai, Jesus vem sobre a minha vida, a minha casa. Ai, Jesus é congregados juntos que nós chamamos, amém? E quando nós falamos, ai, Jesus, oh Jesus, ai, Jesus,
Jesus vem em nosso favor. Amém? Então reúna-se sempre, congregue sempre. Pastor Tiago, eu tenho um pedido e 2 presentes para o irmão. Um presente é o seguinte: você falou que você tem 1/3 da idade da igreja. Aí o pastor falou que nós somos 22% de evangélicos. 20%. Deixa eu te atualizar até por conta de 1/3. Em Niterói, nós somos 35%. Em Niterói, nós somos 35% dos evangélicos. O Brasil é 22%. Niterói, 35%. É por isso que a obra não pode parar. Niterói é mais do que 1/3. Louvado seja Deus. Me empreste esse certificado de agradecimento, pastor Vanderlei, por gentileza. Você é um bem-aventurado, todos são, mas o que acontece? Deu tempo no 3º dia, né, pastor Vanderlei? Deu tempo de fazer. Todos os outros que pregaram lá, né, quem pregou lá, o pastor Cláudio vai receber, o pastor Jean vai receber, mas no 3º dia... No 3º dia tem um mistério, né? Deu tempo de fazer. Receba então um certificado de agradecimento, amigo da igreja, amém? Pastor Tiago Chagas, com muito carinho, louvado seja Deus, amém? Glórias a Jesus. Então, 2 presentes. Ele saber que o percentual de evangélicos em Niterói é praticamente o percentual da idade dele em relação